Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos conceitos mais, fundamentais do pensamento cristão, a doutrina do pecado. De onde será que veio essa ideia? Quais seriam suas consequências para a humanidade? E o mais importante, qual é a solução que a própria teologia apresenta para isso? Com base nas fontes que a gente analisou, vamos montar esse quebra-cabeça peça por peça. E para começar a desenrolar esse novelo, vamos partir de uma pergunta que, olha, talvez todo mundo já tenha se feito alguma vez. A gente nasce inerentemente bom? É uma questão filosófica, universal, e a perspectiva que vamos explorar hoje dá uma resposta bem específica para ela. Uma resposta que serve de alicerce para toda a visão sobre a condição humana. Certo, então vamos lá. Para a gente entender o conceito de queda, primeiro a gente precisa imaginar o lugar de onde se caiu. A narrativa teológica não começa do nada, mas sim num estado de harmonia total. Uma comunhão, sabe? Sem filtro nenhum entre a humanidade e o seu Criador, lá no Jardim do Éden. Esse slide dá um bom retrato desse estado original. E veja bem, não se tratava só de um lugar paradisíaco, mas de um estado de ser. Havia um diálogo direto com Deus, uma existência sem a ameaça da morte e um propósito muito claro: glorificar o Criador. E o que sustentava tudo isso? Uma única condição: um teste de obediência que tinha a ver com uma árvore. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a relação perfeita se baseava na livre submissão da vontade humana à vontade divina. E é exatamente aí, nesse ponto da obediência, que a história tem a sua grande virada. Vamos agora para o momento que redefine tudo, o evento que quebra esse estado de perfeição, conhecido dentro da teologia como a queda. A fonte que a gente usou detalha essa transgressão numa sequência quase cinematográfica. Primeiro temos a condição divina, o teste. Logo depois vem o ato, a escolha deliberada de seguir a própria vontade. A consequência imediata é uma nova consciência, a percepção do bem e do mal. E por fim, a consequência mais profunda de todas, a separação. Aquele canal direto de comunicação com Deus foi rompido. E aqui a gente chega num ponto fundamental, que redefine uma palavra que achamos que conhecemos tão bem: morte. No contexto teológico que estamos analisando, o significado principal não é o fim biológico, não, é separação. O pecado, segundo essa visão, introduziu a morte espiritual, a tal separação de Deus, que por sua vez abriu o caminho para a morte física e para a possibilidade de uma separação eterna. O problema é que essa separação inicial não ficou lá no passado. A doutrina cristã argumenta que essa nova condição foi, de alguma forma, transmitida para toda a humanidade. E isso nos leva direto a um conceito bem complexo: o pecado original. Essa citação do breve catecismo de Westminster é absolutamente central para a gente entender essa ideia. Ela articula o princípio da representação. É como se Adão não tivesse agido só por conta própria, mas como um representante de toda a humanidade. Portanto, na sua transgressão, as consequências se estenderam para todos os seus descendentes. Para simplificar um pouco essa doutrina, o teólogo Wayne Grudem, que é citado na nossa fonte, resume tudo em duas consequências principais que teriam sido herdadas. A primeira é a culpa herdada, a ideia de que a humanidade é legalmente implicada no ato de Adão. A segunda é a natureza pecaminosa herdada. Vamos ver o que isso significa na prática. Essa natureza herdada, que muitas vezes é chamada de corrupção herdada, é descrita não só como a capacidade de pecar, mas como uma inclinação interna para isso, uma tendência natural. Os textos bíblicos que estão aí na tela, como os do rei Davi e do apóstolo Paulo, são muito usados como base para ilustrar essa ideia, a de que a tendência ao pecado se tornou parte da natureza humana depois da queda. Ok, a gente já viu a origem, as consequências, mas afinal, o que é o pecado na sua essência? A própria origem da palavra, lá do grego original, já nos dá uma pista visual muito forte. A palavra grega para pecado é amartia. Pensa num arqueiro mirando bem no centro de um alvo. A amartia é justamente o ato de errar esse alvo. Dentro dessa teologia, o alvo é o padrão perfeito de Deus, a sua lei, o seu caráter. Pecar, portanto, é não atingir essa marca. Simples assim. E partindo dessa ideia de errar o alvo, a gente chega a esta definição mais formal. O pecado é visto tanto como uma transgressão ativa, ou seja, fazer o que é proibido, quanto uma falta de conformidade passiva, que é não ser ou não fazer o que é exigido. Isso vale não só para ações, mas também para palavras e até pensamentos. Depois de traçar todo esse mapa de um problema que envolve separação e uma natureza corrompida, a narrativa teológica não para por aí, não. Pelo contrário, ela se move em direção a uma solução, a uma proposta de restauração, que é articulada através do que se chama de nova aliança.
A figura central dessa resolução toda é Cristo, que é descrito aqui como um mediador dessa nova aliança. Se a antiga relação foi quebrada pela desobediência, esta nova é estabelecida sobre um outro princípio, o da graça, que é um dom, um presente não merecido, que se torna o eixo para resolver o problema do pecado. E este slide, nossa, ele resume o que muitos consideram o clímax de toda a história. É uma estrutura de espelho, é perfeita. Pensa comigo, de um lado, o ato de desobediência de um homem, Adão, trouxe condenação e morte para todo mundo. Do outro, um só ato de justiça de outro homem, Cristo, oferece justificação e vida. É um contraponto direto, sabe? A desobediência de um contra a obediência do outro, e os dois atos com consequências universais, mas completamente opostas. E a gente termina com uma reflexão que vai além do tema específico de hoje. A gente acabou de ver uma história de origem muito particular sobre a condição humana, e isso nos leva a uma pergunta maior. De que forma as narrativas que contamos sobre de onde viemos, sejam elas religiosas, filosóficas ou científicas, acabam moldando a maneira como vemos a nós mesmos, nossos problemas e, claro, as nossas possíveis soluções? Fica aí a reflexão. Até a próxima!